35 mm, 3,5 cm. Isso aqui foi projetado para funcionar com 30.000 volts. Eu estou colocando mais 5.000 volts aqui só para demonstração. Ligando. Aí, 35.000 volts. Tá bem além, bem acima do limite para que ele foi projetado. Mas com esse mesmo sistema aqui eu já consegui 100.000 volts. Só que a corrente cai muito, não tem? Não tem muito interesse para levitador iônico. Vou ligar de novo só para ver. Ó, eu corro o risco até de queimar o capacitor dele, que eu fiz o capacitor caseiro para aguentar os 30.000 volts. Ó, 35.000 volts. É isso aí. Fica no limite. Botei a folha de papel aqui para dar o contraste, ficar mais fácil de enxergar. Ó. Esse é o triplicador que eu já mostrei. Tem décadas. Tem mais de 30 anos. Que esse playback aqui tem 35 anos. É o mais antigo, que eu enrolei à mão. Totalmente artesanal. Até o núcleo eu fiz um prolongamento, cortei um outro núcleo para fazer ele mais longo, para fazer o enrolamento mais largo. E aí eu fiz ele funcionar para 10.000 volts. Eu estava utilizando os 2N3055, né? Deixei ele funcionando em 10.000 volts, não precisava mais do que isso, porque eu estava utilizando um triplicador caseiro que eu fiz. Totalmente artesanal. Eu já mostrei esse triplicador. É só olhar lá no meu vídeo do levitador iônico, o primeiro deles, mais antigo. Ó, capacitores totalmente artesanais, feito com alumínio de latinha. E os diodos para alta tensão, feito tudo com o diodo comum, diodo de fonte, né? O 4007. Tenho muito em sucata, né? Então eu pude testar todo tipo de capacitores. Fui testando ele de todo tipo. E com isso aqui eu consegui a tensão que eu precisava com uma corrente bem mais elevada. Tanto que o levitador iônico que eu utilizo lá é bem maior. Consegui uma força bem maior. Fiz todo tipo de experiência. Até não ter mais os 2N3055, que eu já falei, que foram falsificados. Aqui eu resolvi improvisar, ó, com outro transistor, um par de transistor diferente. Peguei dos que eu tinha lá e adaptei aqui, para demonstrar que não precisa só os 2N3055, outros transistores podem ser utilizados. Só que o 2N3055 funciona com uma tensão de alimentação de 12 volts, pouquinho mais até. Já esses outros transistores, que podem ser tirados de placas de TV também, né, precisam de tensões bem mais elevadas, 16 volts ou mais até. Aqui eu estou utilizando uma fonte do PC, ó, uma fonte do meu computador. Na verdade é do notebook. Ó, fonte do notebook. 19 volts eu tenho aqui. Então é mais do que suficiente para testar esse circuito. Qualquer um pode conseguir, ó, pode utilizar uma fonte dessas TV nova, essas TV de LED agora. 19 volts. Com uma corrente de pelo menos 2 amperes, né? Já é suficiente. Aqui tem mais de 3 amperes de corrente. Eu tenho um que tem 3 amperes e meio. Esse aqui tem 2,4 amperes. Menos que 3. E já funciona tranquilamente. O consumo de corrente aqui não é muito grande, né? Eu queria mostrar de novo. E olha aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Playback artesanal, tá? Vou comparar com o outro aqui. Ó, já botei de novo na caixinha dele, ó. Vou tirar da frente aqui, ó.
Pode ver aqui, ó, que é estreitinho aqui. Esse aqui eu utilizei 50 voltas por camada, né? Caso 40 camadas. Aquele ali eu utilizei 100 voltas por camada. Precisei só de 20 camadas para chegar às 2.000 voltas de fio. E ainda sobra espaço, tanto num quanto no outro. Poderia enrolar 3, 4, de repente até 5.000 voltas de fio. E eu isolei com PET, com plástico de PET. Poderia utilizar um plástico um pouco mais fino, dar um pouquinho mais de voltas desse plástico, umas 2 voltas pelo menos, sempre largo, como eu expliquei. E aqui eu tenho 1 centímetro de cada lado de sobra. Poderia deixar até 5 milímetros, meio centímetro, já seria suficiente. Mas eu quis deixar mais porque aqui, se eu quiser, eu posso utilizar um playback artesanal desse para gerar tensões elevadíssimas. Posso gerar até 100.000 volts diretamente e ele vai resistir. Já no playback comum ele não vai resistir. Tanto esse aqui quanto esse aqui. E sem triplicador, diretamente, né? Só que essa experiência não se faz porque vai forçar o playback a ter os limites. Para ele durar 35 anos, eu forcei ele umas 3 ou 4 vezes só para experiência. Assim. Com 40.000 volts, 50 no máximo, né? Mas ele pode chegar a 100.000 volts. Então, não forçando ele, vai durar muito tempo. E muito mais do que qualquer playback comercial, né? Não tem nem comparação, isso aqui pode durar a vida inteira. É só não forçar os limites de tensões dele, né? Não querer fazer um playbackzinho desses aqui, tocar logo 100.000 volts nele e ficar brincando, né? É só para experimentar, só para testar. Como eu falei, o máximo que eu experimentei aqui foi 50.000 volts. Se eu quisesse ficar brincando com 100.000 volts, eu poria uns 3 ou 4 em série desses aqui para não forçar. Que nem uma bobina de Runcorf, né? Poria os que eu fiz, né? Eu cheguei a fazer uns 6 desses. E o triplicador eu queria mostrar. Eu fui desafiado a fazer um, porque o triplicador comercial eu acabei comprando 2 dos antigos, no tempo das TV coloridas, das primeiras TVs, né? Bem antigo. Então tinha um triplicador comercial que era muito barato. Como eu não encontrei na sucata, eu acabei encontrando em lojas especializadas em peças antigas, né? Naquele tempo não era tão antigo. E acabei comprando. E aí saiu de linha, eu não pude mais comprar, não encontrei mais. Então, não, eu vou fazer um. E aí fiz, ó, diodos que eu encontrei, que qualquer um pode encontrar em sucata, né? Os 4007, os conhecidos 4007. E os capacitorzinhos que eu faço, que pode ser feito com papel alumínio ou então latinha de alumínio. Esses diodos aqui estão todos em série. São 20 diodos em cada carreira dessa aqui, né? Então isso aqui, pega esses 10.000 volts aqui e triplica eles e aqui eu tenho 30.000 volts ou mais. Então esses capacitores aqui, ó, deixa eu mostrar, ó. Ainda tem aqui, eu já mostrei já várias vezes, estou repetindo o vídeo. Eu vou fazendo vários modelos e testando. Ó, de tudo que é tipo. Fiz redondinho também, enrolado em rocambole, já mostrei. Que tem mais, ó. Inclusive esses capacitores podem substituir os capacitores que eu mostrei funcionando com os reatores de lâmpada fluorescente, né? Pode fazer desse tipo, fazer em casa. Aqui, ó. Pode fazer qualquer um desses aqui, assim, artesanalmente. Eu estou utilizando garrafa PET como isolante aqui, e eles aguentam uns 20.000 volts aqui. Se eu utilizar um material mais grosso ou dobrar a camada de PET, eu posso dobrar a capacidade de tensão que ele vai aguentar. São vários modelos. Isso aqui, ó, que tal? Um deles, ó, um daqueles diodos feito em casa. Ó. Em série, ó, os diodinhos. Cada um diodo desse aqui aguenta 1 ampere, que é muito além do que é suficiente, substituindo com vantagens um diodo desse aqui, ó, que era um diodo das TVs antigas, né? Isso aqui tem vantagem sobre esse aqui. A ideia era que esses diodos seriam lentos demais para uma frequência muito elevada, mas as frequências aqui estão nos limites que eles funcionam normalmente. Eu utilizava eles, até hoje eu utilizo como diodo de proteção nos relés, né?
resolvi testar e funcionou muito bem. Então, eu tenho condições de fazer qualquer tipo de circuito artesanalmente. Eu vou mostrar o esquema. Só um pouquinho aqui. Ó, o esquema de um triplicador clássico. Na verdade, isso aqui é um multiplicador. Ali ele triplica só. Aqui tem várias células daquelas. Ó, capacitor de iodo, né? Como aqui são tensões elevadas, ali eu botei em série vários diodos. Cada diodo 4007 desses aguenta 1000 volts. Então, eu coloquei bem mais, né, do que eles teriam que suportar, né? Ali precisaria suportar no máximo cada diodo daqueles 15.000 volts. Então eu botei 20 deles, né? 20.000 volts no limite. Então 15.000 fica bem abaixo, funciona com folga. E os capacitores todos caseiros. Tudo capacitorzinho caseiro. No caso ali tem 3, ó, 1, 2, 3 fileiras de diodos, né, para alta, artesanal, e 3 capacitores. Então, triplicador. Aqui é um multiplicador. Pode ir aumentando o número de células, vai aumentando a tensão. Não se iludam. A tensão vai aumentando, a corrente vai reduzindo. Teoricamente, reduz proporcionalmente mantendo a potência, mas na prática reduz bem mais por causa das perdas. Quanto maior a tensão, maiores serão as perdas. Então, é ilusão achar que é potência, tensões elevadas. Potência vai se perdendo, quanto mais complexo o circuito. Aqui é um Marx gerador. Só olha lá nos meus vídeos, eu fiz um vídeo mostrando o Marx gerador. Vou mostrar o que sobrou dele aqui, depois eu vou montar ele. Então o Marx gerador, ele utiliza resistores, ó, resistores de 2 mega, né, 3 mega. São resistores de valor de resistência bem elevado. E os capacitores, que eu também utilizei artesanal. E eles formam faíscas, as descargas, pequenas descargas, e aqui no terminal final, como se fosse um multiplicador de tensão, essa descarga aqui seria a soma dessas pequenas descargas aqui. Então se consegue uma tensão bem elevada conforme o número de células, né? Vai aumentando. É um outro tipo de multiplicador de tensão, só que bem mais artesanal, porque não depende de diodos, né? Vou mostrar aqui o que sobrou dele, o Marx gerador. É só olhar o meu vídeo lá, ó. Que eram os terminais que eu utilizava para as faíscas, ó, tudo com arame. Já está todo entortado aqui, ó. Foi a primeira experiência que eu fiz. Aqui eu arranquei uns capacitores, os resistores estão aqui, ó. E eu fiz no mesmo estilo daquele circuito ali, ó, com braços para os contatos. Então é só olhar no meu vídeo lá, esse aqui. Aqui está o playback menor, que eu já mostrei, acionando o globo de plasma. Ó. Esse aqui que eu utilizei no globo de plasma, ó, sem diodo nem nada. Então se pode fazer um com um núcleozinho pequeno, enrolar artesanalmente, sempre deixando espaço. O enrolamento tem que ficar afastado das beiradas, porque ele vai funcionar se fizer próximo das beiradas. Mas se forçar ele, vai haver fuga entre as camadas e a durabilidade dele vai ficar reduzida. Não vai se conseguir eficiência suficiente. Então o segredo todo é o enrolamento ficar bem centralizado, afastado aqui das laterais. E, se for possível, vedar as laterais. Se deixar muita proximidade aqui, tem que ser bem vedado, porque vai haver fuga entre camadas. Conforme vai aumentando a tensão, vão ocorrendo as fugas, né? Então é isso aí, é só para explicar o esqueminha todo. E mostrar de novo isso aí que eu fazia no tempo de guri. Muito antigo, né? Não é novidade nenhuma, tá cheio de gente fazendo vídeos como se tivesse inventado. São tudo coisas muito antigas. Então para mim não é trabalho fazer tanto vídeo, porque eu já tenho essas engenhocas lá semi-prontas, né? Eu só dou uma limpada, monto elas e trago aqui para mostrar coisas que eu já fiz há muitas décadas, né? E estou repetindo o vídeo, mostrando de novo isso aqui, só que aqui eu mostro maiores detalhes, né? No vídeo do levitador eu não mostrei os detalhes. Os capacitores qualquer um pode fazer, não tem mistério, já mostrei em vários vídeos.
Diodos, idem. Eu tenho milhares desses aqui na sucata, né? Qualquer um pode fazer também. É só seguir o esqueminha que eu mostrei no papel, se consegue, vai testando, vai treinando. Bom, então é isso aí que eu queria mostrar por enquanto, pessoal. Eu não quero me prolongar muito nessas histórias de altas tensões, porque tem muita coisa para mostrar, aí eu ficaria só nisso. Teria que montar um canal só para isso, né? Então, até o próximo vídeo.